Oi, gente, hoje eu vou apresentar meu plano de negócios do meu escritório. O nome do meu escritório é Daniela Praz, Arquitetura e Interiores. Eu carrego a minha própria imagem e o meu próprio nome para a marca do escritório. Entendo que isso a gente termina trazendo um pouco termina se tornando mais dependente, mas é algo que eu desejo mesmo, né? Ser reconhecida pelo meu nome, pela minha imagem, por mim, não necessariamente pelo meu escritório, pelos projetos que eu crio, certo? A minha ideia é ser um escritório voltado para a área de interiores, que é o que eu gosto muito, tanto residencial quanto comercial, focado em uma abordagem mais humanizada, né? Pensando no conforto, na funcionalidade e no bem-estar do usuário. Como eu já disse, né, a minha estrutura organizacional será de apenas um sócio, com equipe de estagiários, designers de interiores, administradores e publicitários, né, para conseguir gerir, porque a gente sabe que o escritório ele não depende somente do profissional que vai estar ali projetando, tem todos esses outros nichos, né, então financeiro, marketing, administrativo, a própria equipe de apoio mesmo e suporte para a produção desses projetos, e tem uns parceiros, né, e fornecedores como marceneiros, marmorarias, loja de mobiliário, loja de iluminação e por aí vai uma infinidade de parceiros, né? Como portfólio de serviço, eu trabalho com produção, com acabamentos, com mobiliário, com, enfim, infinitos detalhamentos de pontos de iluminação, pontos de hidráulica, tudo que remeta à parte mais micro de uma obra, né, de uma produção, de um ambiente. A própria decoração em si, né, nos mínimos detalhes é aquilo que eu trabalho. Como modelo de negócio, meu público, eu esqueci de falar sobre meu público-alvo. Eu trabalho com foco em jovens adultos, né, aqueles que estão iniciando a vida mais independentes, que estão tendo seu primeiro imóvel, né, estão construindo sua família, tendo seus filhos, ou até mesmo morando sozinho, enfim, esses jovens adultos entre uma faixa de 20 a 40 anos, com, enfim, a ideia é trabalhar com essa faixa de famílias, ou então empreendedores, né, ou então pessoas solos. Com a minha proposta de valor é transformar esses ambientes para espaços justamente mais humanizados, prezando o bem-estar. Então, falando já nisso, né, o diferencial do meu escritório é trabalhar com a psicoarquitetura e com a neuroarquitetura, que é a gente relacionar o ambiente ao psicológico, né, ao mental, como é que ele reage, né, em cada espaço, como é que a nossa mente trabalha, melhor ou pior, né, o que que faz a gente reagir de cada maneira. Então, a minha função é pensar justamente isso, conectar o espaço à pessoa, né? Não ser um espaço meramente estético, fugir da parte somente estética. Os canais que eu trabalho e que eu, enfim, né, espalho o meu nome são as redes sociais, que hoje em dia é o local mais fácil, né, de fácil acesso. Boca a boca, que por mais que ele seja mais difícil, mas ele também não tem erro. Ele é um canal que dá super certo. E as próprias parcerias, os próprios parceiros mesmo que indicam, é muito legal você ter parceiros para estar te indicando, e o network mesmo, né? Eventos, enfim. Como atividade-chave, eu já disse que é a própria aplicação da psico e da neuroarquitetura na concepção dos projetos. Como os custos fixos, temos o aluguel da sala, salários, enfim, né, energia, luz, licenças de programas, são alguns dos custos fixos, e alguns custos variáveis, depende, então, algum evento fora, né, que a gente cria, fotógrafos para o pós, né, da reforma, questão de deslocamentos, enfim, a gente tem alguns desses custos fixos.
Como o meu SWOT, eu trago as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Como forças, eu sinto que o meu diferencial competitivo é justamente essa aplicação da psicoarquitetura e da neuroarquitetura, que ainda é pouco explorada no mercado. Trazer também uma abordagem mais humanizada, né, fortalecendo essa conexão emocional com o cliente, a flexibilidade do serviço, então podendo fazer até de consultorias rápidas, só de como organizar mesmo o ambiente a partir daquilo que já tem, como reformas totais ou do zero. A integração na sustentabilidade, que eu acho muito importante. Como fraquezas, eu acho que a dificuldade das pessoas entenderem a importância deste nicho no mercado, que ele ainda é pouco difundido, né? Então as pessoas não entendem a necessidade de você contratar um escritório que trabalhe com a psicoarquitetura, que estude esse lado, né, psicológico, mental, do próprio cliente para aplicar no projeto. Às vezes as pessoas acham que é desnecessário. O custo inicial mais elevado, porque não basta você dizer que você trabalha a parte psicológica se você não estuda a parte psicológica. E essa dependência mesmo de fazer com que o cliente entenda essa real necessidade de não ser um projeto meramente estético, né? Que hoje é o que acontece muito. Muitas pessoas têm interesse apenas em serem projetos estéticos. Então, essa dependência. E, enfim, justamente como ameaças, a gente tem essa questão dessa dificuldade. E as oportunidades, eu acho que tá justamente por ser um mercado ainda muito iniciante, tá aí pra gente crescer, explorar, né? É muito legal, até porque depois da pandemia, né, as pessoas passaram a se olhar mais, né, olhar para a questão psicológica. E é isso, como plano de marketing, tenho a ideia de trazer essa questão do propósito, né, que eu já expliquei anteriormente, meus diferenciais competitivos também, que eu já expliquei. Eu estudo a concorrência e observo os nichos, né, onde eles estão, e observo também os canais e as estratégias de alcance, tendo como Instagram, Pinterest, o site próprio, o e-mail e as parcerias. Os 5 P's do marketing, que eu acho interessante falar, né, que é o produto, que são, no meu caso, os projetos de arquitetura de interiores humanizados. E eu sou parte do produto, é interessante falar isso, né, porque eu já boto a minha imagem, como eu falei inicialmente, e defendo o meu estilo, a minha filosofia, então eu vendo a minha marca, que é o meu nome, que sou eu. Meu preço assim, né, um valor mais alto, porque de acordo com reflete uma exclusividade e uma qualidade, né? Então esse valor ele transmite nisso, não é apenas um custo qualquer. A praça, ela é a presença digital, né? Que no caso eu cito o Instagram, o site, o WhatsApp, e o atendimento híbrido, que é o online e o presencial, conforme a necessidade do cliente, como promoção. Eu tenho um marketing de conteúdo, parcerias com marcas do setor, enfim, e a pessoa que sou eu como rosto e voz da marca, e as equipes parceiras também alinhando os valores de empatia e excelência. Então, como a forma de comunicação que eu trabalho, ela é uma forma de fato mais humanizada, mais inspiradora, né? Acessível e de forma autêntica, né? Que as pessoas não encontram no mercado, para justamente gerar o interesse de fazer o projeto. Gosto de trabalhar também com cores neutras, tanto que minha paleta de cores é bem neutra, enfim, é o que eu gosto de trabalhar. Com assim, formatos mais leves, orgânicos, que eu acho que remete tudo isso e trabalha também o nosso psicológico. E é isso, gente. Eu acho que eu dei uma geral em tudo pro vídeo não ficar muito grande. Um beijo!